Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto áureo do arrebatamento da igreja. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Queridos irmãos, o capítulo 4, nós vamos ler aqui até o versículo 18, do 13 ao 18. Hoje nós vamos falar, neste primeiro dia, nesta minha oportunidade, sobre o arrebatamento da igreja, e vamos falar um pouco também sobre a eternidade, isto é, o nosso destino final, os céus. Nós ficaremos apenas nos céus, dimensão espiritual, onde Jesus tem preparado moradas para nós, ou teremos algum contato também com esta nova terra, conforme o Apocalipse 21 descreve. Pois bem, são assuntos um tanto extensos, mas nessa uma hora que foi concedida a mim, eu quero dividir esse período para falar uns 35 minutos ou 40 talvez sobre o arrebatamento da igreja, e estaremos encerrando falando pelo menos uns 20 minutos, assim espero eu, sobre os céus. Queridos, o texto bíblico nos diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa epístola possivelmente foi a primeira escrita por Paulo, por volta do ano 49, ou ano 50 do primeiro século. Então nós estamos diante, talvez, da primeira porção do Novo Testamento que foi escrita e direcionada a uma igreja ainda jovem. Mas Paulo, durante o período que ali esteve, já ensinou para aquela igreja alguns aspectos da escatologia que até então ninguém sabia. Ou seja, o que Paulo vai tratar aqui, aquela igreja, assim como a igreja como um todo, não tinha um conhecimento ainda detalhado, isto é, sobre o arrebatamento da igreja. Pelo fato que a Bíblia que esses irmãos tinham era o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento profetizou, ensinou sobre o primeiro advento de Cristo, que ainda era recente, pois fazia aproximadamente 20 anos, mais ou menos, que Jesus tinha encerrado o seu ministério com morte, ressurreição e ascensão aos céus. E o Antigo Testamento também falou por diversas vezes sobre a segunda vinda de Cristo, com o propósito de estabelecer um reino, o reino messiânico, que no Novo Testamento nós o denominamos, à luz de Apocalipse capítulo 20, de o reino milenar. É o momento em que Jesus virá em glória, no fim da tribulação,
resgatará Israel das garras do anticristo, quando Israel estiver cercado, e esses israelitas, salvos, crentes, sobreviventes da grande tribulação, em seus corpos naturais, entram no milênio para desfrutarem e viverem das promessas referente àquele tempo que primariamente tem relações com os israelitas. E, obviamente, eu já tenho que deixar claro para você que este milênio, no momento em que Jesus retornar pela segunda vez à terra, que primariamente é uma bênção para uma nação de Israel restaurada espiritualmente, que entra corporalmente, um corpo natural, sem glorificação, para viver casando, procriando, esse milênio só será possível porque quando Jesus estiver retornando à terra pela segunda vez, Mateus 24, verso 31, Apocalipse, capítulo 19, verso 11 em diante, naquele momento não existe arrebatamento. Porque se a igreja é arrebatada no momento da segunda vinda, igreja composta de gentios e israelitas, como é hoje, todos os israelitas e gentios terão corpos glorificados, e já não resta salvos dentre israelitas e gentios, para entrarem no milênio com corpo natural, e assim então cumprirem as profecias referentes àquele tempo. Então, as páginas do Antigo Testamento falam sobre a primeira vinda, a encarnação, quando Jesus morreu para nos redimir, ressuscitou e ascendeu aos céus. E fala sobre essa segunda vinda. Zacarias, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 12, 14, é muito enfático e claro em relação a esta restauração de Israel, quando após o arrebatamento da igreja, que nós já vamos falar, este povo se converte a Cristo, sendo restaurados espiritualmente, para que venham reconhecer o Messias na sua segunda vinda como o Rei, que os introduzirá para viverem uma vida próspera, em um período que haverá um grande derramar do Espírito. Joel, capítulo 2, verso 28, que se cumpriu parcialmente em Atos, capítulo 2, conforme Pedro vai citar em Atos 2, a partir do verso 17, é uma profecia que primariamente tem relações com Israel. E após o arrebatamento da igreja, começará a se cumprir neste povo, e o cumprimento pleno se dará neles durante o reino milenar. Dessa forma, meus irmãos, então, Paulo ele vai apresentar aqui uma nova revelação, que em 1 Coríntios 15, 51, ele vai denominar de um mistério. Olha que interessante isso. Quando Paulo vai trazer esses outros detalhes do arrebatamento, isto é, será ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão em corpos glorificados, ele diz que esta verdade é um mistério. Eis que vos digo um mistério. E o que é um mistério? Em Efésios capítulo 3, a partir do verso 4, quando Paulo começa a esclarecer alguns detalhes da igreja como corpo de Cristo, ele diz que essa verdade, isto é, a igreja como corpo de Cristo, onde não há barreira de separação entre israelitas e gentios, porque em Cristo todos somos herdeiros das promessas em pé de igualdade, o israelita não tem superioridade em relação a nós. Quando Paulo trata desses detalhes sobre a igreja, ele também diz que esta verdade da igreja é um mistério, e lá ele explica o que é um mistério. Está lá no versículo 5 de Efésios, capítulo 3, versículo 5, 6, do 4, 5 ao 6. Um mistério é uma verdade divina, não revelada às gerações passadas. Então quer dizer que você não vai encontrar nas páginas do Antigo Testamento uma revelação sobre a igreja como corpo de Cristo. Essa é uma revelação neotestamentária.
De igual forma, nas páginas do Antigo Testamento, você não vai encontrar nada sobre o arrebatamento da igreja. A vinda de Cristo nos ares para arrebatar um povo e o conduzir aos céus. O Antigo Testamento trata sobre o primeiro e o segundo advento de Cristo à terra. Mas o arrebatamento não. É por isso que Paulo disse: eis que vos digo um mistério, que agora passa então a ser revelado. E é nesse texto que Paulo vai trabalhar detalhadamente sobre essa doutrina tão extraordinária. E olha que interessante, uma igreja jovem, e Paulo já tinha ensinado esse aspecto da escatologia para os tessalônicos. Contudo, mais informações Paulo passa para aquela igreja através desse texto que serve para nós também. Agora preste atenção, olha como começa aqui esse texto, versículo de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que está acontecendo aqui? Paulo, enquanto esteve ali, ensinou para a igreja que Jesus poderia voltar a qualquer momento, conforme nós pregamos hoje. Paulo esperava o arrebatamento da igreja para os seus dias. Essa sempre foi a esperança da igreja de Cristo. Contudo, Paulo se ausenta daquela igreja, prosseguindo a sua viagem missionária, plantando outras igrejas, e o tempo passa e as pessoas começam a morrer, os membros da igreja. E aí surge uma preocupação. Espera aí, os nossos entes queridos, como que vai ficar? Porque Paulo disse que o arrebatamento ia ocorrer, ainda não aconteceu. E os membros da nossa igreja estão partindo. Eles também serão arrebatados? Nós vamos reencontrar essas pessoas? Ou como nós perguntamos hoje, nós vamos saber quem é quem depois, afinal de contas? E aí Paulo então começa a resolver esta questão, essa dificuldade que a igreja de Tessalônica estava passando em relação à compreensão desta doutrina. E ele diz: não quero que vocês sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E diz mais: para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então Paulo está dizendo: olha, os outros, isto é, aqueles que não servem a Cristo, eles não têm esperança em relação a reencontrar os seus entes queridos. Eles não têm esperança na ressurreição. Eles não conhecem esta revelação. Mas ele diz aqui: vocês não podem ser ignorantes acerca dos que já dormem. É como se Paulo estivesse dizendo: eu já ensinei a vocês sobre isso, mas eu vou ensinar novamente. Porque, irmãos, eu não sei se você já prestou atenção, você já deve ter ido, por exemplo, em velório de pessoas não cristãs, não salvas, e um velório de um salvo. E você já deve ter percebido a diferença. Tem choro no velório de uma família cristã, quando um irmão na fé? Claro que tem, porque Jesus chorou com a morte de Lázaro. Nós temos sentimentos. Mas você percebe que é um outro clima. Nós cantamos louvores, nós temos esta esperança que vamos nos encontrar novamente. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Ao passo que, lamentavelmente, um velório onde alguém ali não serve a Deus, aquela família não conhece, você percebe um tom de desespero, de medo, de dúvida, de incerteza. Então, o mesmo que Paulo disse aqui para a igreja de Tessalônica serve para nós hoje. Nós não devemos nos entristecer demasiadamente acerca de um pai, de uma mãe, ou até quem já perdeu um filho que servia a Deus, porque a nossa vida aqui é
passa muito rapidamente. Em breve nós nos reencontraremos. Porque, irmãos, cá entre nós, viver é tão bom, a despeito dos problemas, né? Principalmente quando nós temos comunhão uns com os outros. Quando nós nos relacionamos com pessoas que são pessoas amáveis, as horas passam que nós não vemos. De repente já deu hora de ir embora e você fica triste. Agora imagine que na eternidade nós estaremos todos juntos e será para sempre. Então aqui Paulo está dizendo que é como se a morte, é a verdade bíblica, né? A morte para nós, os salvos, é apenas um breve intervalo de separação, até nós nos reencontrarmos novamente, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Então nós somos um povo que temos esta esperança. E ele diz na sequência, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Os que em Jesus dormem. Paulo está falando acerca daqueles que morrem em Cristo, salvos. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, Jesus os trará com Ele. É o momento que então eles ressuscitarão e juntos seremos arrebatados. Agora, olha que interessante um detalhe nesse versículo. Ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Olha só, ele coloca uma condicional. Se você crer que Jesus morreu e ressuscitou, você tem que crer que todos os que morrem em Cristo também serão ressuscitados. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós somos obrigados a crer que um dia Ele virá nos ares para nos arrebatar junto com os santos ressurretos, para nos encontrarmos com Ele nos ares e sermos introduzidos nos céus. Mas talvez alguém possa dizer, pastor, mas como que nós podemos ter tanta convicção ou certeza de que Jesus morreu e ressuscitou? Ora, irmãos, esse é um dos pilares centrais da fé cristã. Aliás, Paulo vai dizer que se nós não cremos nisso, a nossa fé é vã. Mas vamos entender um pouco melhor isso. Sabe como que eu e você podemos ter ainda mais convicção da morte e ressurreição de Jesus? É quando nós nos lembramos que nós desfrutamos dos efeitos da morte e ressurreição de Cristo. E qual que é o grande efeito? É a redenção que foi operada em mim e em sua vida. Preste atenção nisso. As Escrituras diz, segundo aos Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então preste atenção. Todas as vezes que nós contemplamos vidas que são transformadas, como eu e você fomos transformados. Eu até os 20 anos de idade era um inimigo da cruz de Cristo. E a graça de Deus me alcançou. Me libertou do pecado, assim como libertou vocês. E esse é o maior milagre. Quem é capaz, irmãos, de mudar a mente de uma pessoa que detesta, abomina Deus e tudo que é sagrado, que ama o pecado, e fazer essa pessoa agora abominar o pecado, que é a vida dele, e passar a amar um Deus que ele detestava? Quem é capaz de fazer isso? Somente o Espírito Santo é capaz de convencer o pecador, e esta é a maior evidência de que Jesus morreu e ressuscitou para salvar, para libertar. Nós vivemos isto. É algo que nós experimentamos. Não é algo que nos contaram. Você viveu e vive isto. Você já deve ter convivido com pessoas que Deus operou o mesmo milagre na vida deles. E esta transformação é a maior evidência
de que tudo que está nas Escrituras é verdadeiro, de que Deus é fiel à sua palavra. Porque às vezes, irmãos, por falta de comunhão, nós temos a sensação que Deus está tão distante. E tem irmãos, deixa eu falar para você, eu já ouvi pastor, pregador, em momentos de crise perguntar para o outro: será que tudo isso é verdade mesmo? Se não for, oh meu Deus do céu! O milagre da regeneração é a maior evidência da presença de Deus em nosso meio. Ou seja, nós experimentamos o milagre. E isso comprova que Jesus morreu e ressuscitou. E então Paulo está dizendo que a partir disso, não tem como não crermos nessas verdades reveladas aqui. A morte e a ressurreição de Cristo garante a ressurreição de todos os santos, de todos os salvos. A morte e a ressurreição de Cristo, cujos efeitos nós experimentamos em nossas vidas, nos garante que um dia Ele virá nos ares para nos arrebatar. Essa é a doutrina do arrebatamento. E digo mais, irmãos, aqui nesse texto está implícita a doutrina da iminência. Sabia disso? A doutrina da iminência. O que é a doutrina da iminência? É aquilo que você deve ouvir constantemente aqui, do pastor Paulo. Jesus pode voltar ainda esta noite. Isso é a doutrina da iminência. Jesus pode voltar a qualquer momento. Não é necessário que nada específico ocorra antes, para você olhar e dizer: olha, aconteceu aquilo ali, acho que ele vai voltar daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano ou 10 anos. Não, o arrebatamento não. A segunda vinda à terra é precedida por sinais. Manifestação do anticristo, acordo de paz, o 666 e todos os juízos. É um período fechado de 7 anos. São os sinais que Jesus apresentou em Mateus 24. Agora, o arrebatamento não. Todos os textos que lidam com a segunda vinda de Cristo à terra para estabelecer o reino apresentam sinais, que são os eventos da grande tribulação. Agora, os textos que lidam com o arrebatamento da igreja, nenhum deles apresenta sinais para que possamos olhar e dizer: ele vai vir agora. Não, nós seremos pegos de surpresa. Seremos surpreendidos. É a qualquer momento. Esse é o motivo. Perceba a diferença. Mateus 24 e 25 descreve a segunda vinda de Cristo à terra para estabelecer o reino. É por isso que Jesus apresentou ali todos os sinais que ocorrem durante a tribulação. Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, apresenta todos os eventos que ocorrerá durante a grande tribulação. Agora, João capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Vos levarei para onde? No contexto, casa do Pai, que é os céus. Ali naquele texto você não vê em nenhum momento Jesus alertando os discípulos sobre sinais para essa vinda em que Ele nos leva, porque o arrebatamento é isto, é a igreja sendo levada aos céus. A segunda vinda à terra é Jesus retornando à terra e nós retornando juntamente com Ele. Então, os textos que trabalham arrebatamento não pontuam sinais específicos de maneira alguma. E é por isso que nós afirmamos categoricamente que o arrebatamento é um evento iminente, ele pode ocorrer a qualquer instante. E para isso nós devemos estar preparados. Devemos estar prontos.
porque a trombeta tocará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E deixa eu falar mais uma coisa para você sobre a ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 51, 52, 53, que são os textos onde Paulo vai trazer alguns detalhes sobre essa ressurreição, o texto ali diz uma verdade muito clara, que esta ressurreição ocorrerá em um abrir e fechar de olhos. Ou seja, são milésimos de segundo. Preste atenção nisso. Nós lemos um texto como aquele e lidamos com esse grande evento que vai ocorrer como se fosse uma coisa simples, qualquer. Jesus vai vir, em um piscar de olho, os mortos ressuscitam. Irmãos, preste atenção nisso. O texto ali não diz que Deus vai ressuscitar um salvo em um piscar de olho. Se fosse um salvo só, já era algo espantoso. Porque a reconstituição do corpo de um crente, de um salvo, que não tem nem o esqueleto mais. E como que pode, em um piscar de olho, faz o teste, pisca o olho, o corpo está todo reconstituído. Agora olha o detalhe, não é um crente só, são bilhões de salvos. Irmãos, esse Deus que servimos é grande ou não? Você consegue ter noção do poderio, da capacidade que o nosso Deus tem para agir em nosso favor? Esse Deus que vai ressuscitar bilhões de salvos, reconstituindo seus corpos a partir do pó, em um piscar de olho. Não é em um dia, em semanas, em meses, em anos, em décadas, não. É em um piscar de olho. E às vezes a gente se desespera por questões dessa vida. O problema que tem para resolver amanhã, segunda-feira. E esquecemos a grandeza do nosso Deus. Irmãos, um Deus que vai reconstruir o corpo de bilhões de salvos em um piscar de olho. Significa que quando chega o tempo de Deus agir na minha e na sua vida, nas nossas questões temporais aqui, irmão, basta Deus fazer assim, ó. Aquilo que eu e você lutamos às vezes por meses, anos, e não deu certo, quando chega o tempo de Deus agir, irmãos, é um piscar de olho. Ele muda a minha e a sua história. Esse é o Deus que nós servimos. E você já experimentou o maior de todos os milagres e bênçãos desse Deus, que é a regeneração, a transformação da tua vida. Esses, irmãos, são motivos mais do que suficientes para crermos no nosso Deus, para confiarmos nele, principalmente nos momentos de adversidade. É um Deus que age em prol do seu povo, mas não apenas age, ele tem capacidade, poder para agir. É um Deus que não tem limitações. E esta palavra vai se cumprir. Nós podemos ouvir o toque da trombeta a qualquer momento, vai ser um dia comum, como o dia de hoje. E aqui tem um outro detalhe importante, interessante, quando nós falamos que este evento pode ocorrer a qualquer momento. Às vezes o pregador, o pastor diz, pode ser esta noite, né? E você sabia que tem muitos irmãos que não recebem essa notícia com tanta alegria, sabia disso? Porque às vezes os nossos planos para essa vida terrena, temporal, esses planos são tantos, né?
Às vezes tem um jovem que ouve, poxa, pastor, mas justo esse ano que eu vou me casar? Né, irmão? Você não é? É? O irmão que trabalhou ali tantos anos na empresa vai receber uma promoção agora em 2026, o pastor vem falar de arrebatamento? Agora que eu vou de 5 mil começar a ganhar 10, 15 mil, ele vem falar de arrebatamento? Agora que em 2026 eu vou conseguir trocar de carro e pegar aquele carro que eu tanto sonhei, e vem um pregador falar que o arrebatamento pode ser essa noite? Agora que em 2026 eu vou mudar para um condomínio, eu vou mudar para uma casa melhor, vem com essa conversa de arrebatamento agora. Tem alguns que até dizem, por que não ocorreu quando eu estava na prova? Agora... É ou não é, irmãos? Sabe por que às vezes todos nós, incorremos no erro de pensar dessa forma? É quando nós vivemos uma vida com uma visão muito terrena, imaginando que tudo que Deus tem para nós se resume nisso. Eu sempre digo que aquela mensagem que às vezes os pregadores gostam de pregar, e afirmam, o melhor de Deus ainda está por vir. E falando das bênçãos terrenas e temporais, que por vezes são bênçãos melhores do que já vivemos. E realmente, enquanto nós estivermos aqui, Deus pode sim nos surpreender com coisas melhores. Louvado seja o nome dEle por isso. Isso acontece, só que nós devemos ter consciência que estas coisas não é o melhor de Deus que está por vir. Porque o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás e morreu na cruz do Calvário. E está para voltar novamente, para nos arrebatar e nos levar para os céus. Porque, de fato, o que Deus tem de melhor para mim e para você é para desfrutarmos lá. E detalhe, aqui é passageiro, lá será para sempre. Como é bom termos essa esperança, irmãos. Como é bom nós termos esta convicção. Todas as vezes que você estiver passando um momento difícil, que você for tomado por um ceticismo, uma incredulidade, dúvidas em relação às promessas de Deus, sejam as promessas para essa vida temporária ou principalmente para a vida eterna, lembre do milagre que Deus já operou na tua vida. Lembre de quantas vezes que Deus já falou ao teu coração. Lembre-se que o nosso Deus é um Deus presente. Então quer dizer que quando você olha para essas experiências, começando da conversão, e quantas vezes nós somos pentecostais, nós cremos no dom de profecia, embora tenha tanta bagunça em relação a isso nos dias de hoje, né? Que nós vemos pelas redes sociais, mas esse é um dom bíblico, e Deus já falou comigo, já falou com você, coisas que se cumpriu à risca. E por que nós vamos ter dúvida? Vamos duvidar de Deus? Se você já experimentou as promessas dele aqui, momentos de crise que você passou, você lembra, no passado. E Deus usou alguém para falar diretamente ou através da pregação da palavra. E aquilo te animou, e mais, não só te animou na hora, como que em questão de semanas, meses, um tempo depois, se cumpriu à risca. Em questões da sua vida que por vezes só você sabia. E aí você viu que Deus está presente na tua vida, caminhando contigo. Então, quando nós olhamos para essas experiências, isto deve servir para avivar a nossa fé, para vermos que Deus de fato é fiel à sua palavra. E logo, Ele é fiel a esta palavra que nós lemos. Sabe o que acontece, irmãos? O tempo vai passando e este evento até agora não ocorreu. E nós temos uma sensação falsa, às vezes, de que nunca vai acontecer.
Por isso que muitas igrejas na Europa, onde o liberalismo teológico chegou, aquelas igrejas se acabaram. Incredulidade, frieza, igrejas que morreram. Agora preste atenção. Nós sabemos que em um raio de 80, 100 anos, todos nós morremos. Olha aí, 200, 300, não sobra ninguém. Então quer dizer que a morte é um fato, é uma realidade. Agora, eu tenho a sensação, e eu creio que você também, de que eu nunca vou morrer. É ou não é? Nós temos a sensação que nunca vai chegar a nossa vez. Só que nós sempre estamos lidando com um ou outro que se foi. Mas mesmo assim nós temos essa sensação de que nunca iremos morrer. Mas caso não sejamos arrebatados no nosso tempo, essa sensação é uma sensação falsa. De igual forma essa promessa. Aquele momento que você é tomado de uma sensação de que isso nunca vai acontecer, é uma sensação falsa, mentirosa. Assim como a morte, ela chega. Ainda que tenhamos a sensação que nunca vai acontecer conosco. De igual forma, a promessa do arrebatamento da igreja, ainda que muitos pensem que nunca vai acontecer, esse é um pensamento falso, enganoso. Porque nós temos a garantia dessa promessa que está firmada na palavra de Deus. Um Deus que não mente, um Deus que não engana. E particularmente, irmãos, eu nos meus 42 anos, eu tenho uma grande esperança de que eu possa fazer parte da geração do arrebatamento. Primeiro porque eu não quero morrer, né? Tem alguém aqui que quer morrer? Eu creio que não. E o único meio de não passarmos por esse evento que é a morte, é sermos arrebatados vivos, sendo apenas transformados. E preste atenção, Paulo tinha essa esperança para os seus dias. Olha o que o versículo vai dizer no verso 15. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós, os que ficarmos vivos. Ele especificou, ou seja, os que ficar. Mas ele tinha a esperança que ele pudesse fazer parte desse grupo de salvos vivos, que em vida fossem transformados e arrebatados aos céus. Ora, irmãos, se Paulo tinha essa esperança há quase 2000 anos atrás, isso significa que nós devemos ter uma esperança ainda maior, porque nós estamos na reta final. Não existe sinais para o arrebatamento. Pontual não, conforme eu já disse. Mas existem cumprimentos proféticos que dão indícios claros de que estamos no tempo do fim. Poderia citar diversos, mas um bem conhecido de todos, o retorno de Israel à sua terra em 1948. Esse é apenas um dos eventos que estão atrelados ao tempo do fim. Considerando isso e muitos outros que eu não terei tempo, obviamente, porque não é o objetivo hoje, né, trazer esses sinais proféticos, mas, enfim, considerando todo, eu, particularmente, como estudioso da escatologia bíblica, tenho essa esperança de que eu possa fazer parte da geração do arrebatamento. Que coisa gloriosa, irmãos. Um dia como hoje, você trabalhando, cozinhando, limpando a casa, e de repente acontece. De repente. Eu sei que para alguns, às vezes, essa ideia é uma frustração.
pessoas que vivem uma vida muito carnal, muito mundana e terrena, ainda que sejam salvos ainda, né? Mas aqueles que realmente têm comunhão com Deus anelam por este momento. E olha o que Paulo diz aqui, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus, aliás, com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aqui, quando Paulo vai explicar o momento do arrebatamento, ele usa aqui 3 elementos. Ele fala sobre o alarido. O que é o alarido? Uma convocação. É um general convocando o seu exército. Então, aqui Paulo apresenta Jesus como um grande general convocando o seu exército. Então, aqui a igreja, nós estamos posicionados como o exército de Cristo. É quando o nosso general vai dizer: chega, acabou, vocês são mais que vitoriosos, venham. É o momento, o arrebatamento. Mas aqui nós temos também um outro detalhe. Olha o que o texto vai dizer: e com a voz do arcanjo. Irmãos, biblicamente, o único arcanjo que nós temos por nome nas Escrituras é Miguel. Em Daniel capítulo 12, Miguel é apresentado como o protetor da nação de Israel. Mas o que o Miguel aqui, né, o arcanjo, porque biblicamente só tem Miguel, então não tem como colocar outro aqui. O que ele tem a ver com o momento do arrebatamento? Eu acho linda essa ideia de Paulo colocar aqui a voz do arcanjo. Porque quando você vai para Daniel capítulo 12, o texto de Daniel vai descrever um tempo de angústia que sobrevirá sobre o povo de Daniel, que é Israel. E lá, Daniel 12, verso 1, você vai ver que antes da angústia, se levanta Miguel em favor do povo. Detalhe, a angústia lá em Daniel 12, verso 1, é a mesma grande tribulação de Mateus 24, verso 21. É as mesmas características, como nunca houve, nem tampouco haverá depois. E o texto de Daniel, capítulo de número 12, verso 1, diz que: e salvar-se-á o teu povo, ou seja, os israelitas serão salvos daquele período quando Jesus voltar. Agora, o que me chama a atenção lá é que Miguel é colocado se levantando em favor do povo de Israel antes da angústia, antes da grande tribulação. E Paulo está dizendo que a igreja é arrebatada neste momento, a voz do arcanjo. Conclusão lógica, dedutiva e óbvia: a igreja é arrebatada antes da angústia. Se lá em Daniel capítulo 12, verso 1, lá não fala sobre arrebatamento, que fique claro. Lá fala sobre o levantar-se de Miguel para proteger os israelitas durante a angústia, que é a tribulação. Contudo, lá diz que ele se levanta antes. E aqui o texto, nessa revelação que Paulo traz, nesse momento da voz do arcanjo, a igreja será arrebatada. É interessante falar isso, porque, irmãos, eu vejo que hoje, nas Assembleias de Deus, até em meio aos obreiros, está tendo, não tem só calvinistas no nosso meio, tem também pós-tribulacionistas. Tem pastores, pregadores, né, que ouve aí, às vezes, os podcasts aí. Não sei se tem alguém que me acompanha no Instagram, mas eu estou sempre participando dos debates aí, né, nos programas de TV relacionados à escatologia, defendendo o pré-tribulacionismo. E às vezes me espanta eu me deparar com obreiros assembleianos. Mas Jesus volta em Mateus 24, verso 21, depois da tribulação. Então a igreja, meu irmão, mas ali não tem arrebatamento, meu Deus. Ali são anjos enviados para juntar os eleitos, que são os israelitas sobreviventes da tribulação, e aquele ajuntamento se dá na terra. E o arrebatamento aqui, Paulo é enfático, porque o mesmo Senhor, não é anjo que vai arrebatar eu ou você no momento do arrebatamento, é Jesus. Lá em Mateus 24, 21, são anjos. O arrebatamento Jesus não vai terceirizar para ninguém.
São eventos totalmente distintos. É só você atentar para os detalhes. Anjos reunindo os eleitos ali, que no contexto, né? Templo, sábado, é israelita. Agora, quando você vem aqui para Tessalonicenses, né? Capítulo de número 4, olha como Paulo começa o verso 16, porque o mesmo Senhor. Quando você vai para João, capítulo 14, eu virei outra vez, é Ele quem vem e nos leva. Não são anjos, igual Mateus 24, verso de número 31. Essa é uma pergunta que eu faço constantemente nos debates para pós-tribulacionistas. Afinal de contas, é Jesus ou são anjos que vai arrebatar a igreja? Porque Mateus 24, que vocês dizem que é o arrebatamento, porque de fato ali Jesus está vindo no fim da tribulação, mas vem para estabelecer o reino. E ali tem anjos ajuntando sobre a terra. Já no arrebatamento, Jesus nos ares, e é Ele mesmo. Ele não vai terceirizar para nenhum anjo, pegar na minha e na sua mãozinha e nos levar para Ele. É Ele com o seu poder que nos atrairá até a sua presença gloriosa. Então, quando você começa a estudar os detalhes escatológicos dessa doutrina, não tem como você conciliar os dois eventos, isso é, arrebatamento e a segunda vinda no fim da tribulação. Mas, enfim, né? Sempre por onde nós viajamos e passamos, tem um ou outro, porque viu lá alguém, né, na internet que usou um argumento e tal. Né? Eu não gosto de citar nomes, mas muitas das vezes esse alguém que usou lá nunca leu uma obra de escatologia, mas tem mídia, né? Tem mídia e pega um texto ali, coloca ali, tenta conciliar, enfim. Então, irmãos, quando nós analisamos esses detalhes, e aqui nós consideramos, por exemplo, essa questão do arcanjo, à luz de Daniel 12, fica muito claro que se ele lá se levanta antes da angústia, e ele está junto aqui, o arrebatamento também é antes da angústia, porque a angústia é a grande tribulação, ou a mesma 70ª semana, é um tratamento de Deus que primariamente tem a ver com os israelitas, e depois com as nações, não tem nenhuma relação com a igreja. E ele diz mais aqui, a trombeta de Deus. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você imagina que por ocasião do arrebatamento, você vai ouvir uma buzina literal tocando? É uma possibilidade. Aliás, Paulo está falando aqui de uma buzina, né? Nos filmes, enfim, a gente, considerando às vezes um filme, outro que trata sobre o arrebatamento, pensa até que seja uma trombeta literal. Né? Particularmente, não descarto esta possibilidade. Mas eu gosto muito de um texto que nós encontramos aqui, é um texto conhecido, Apocalipse, capítulo 1. Olha aqui, versículo de número 10. Olha o que esse texto diz. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi por detrás de mim. Olha só o que esse texto aqui está dizendo. Eu vi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Isso significa que em um dia comum como hoje, quando chegar o momento, você vai estar nos seus afazeres e, de repente, ao invés de você ouvir uma buzina de uma trombeta tocando, você vai ouvir uma grande voz, tão forte, que é como de trombeta, te chamando pelo nome, para encontrar o Senhor nos ares. Aleluias! Este é o arrebatamento da igreja. Tudo desta vida fica. Tristezas, angústia, dores, incertezas, é tudo novo, pleno, perfeito. E é a partir deste momento que compareceremos no tribunal de Cristo para sermos recompensados, recebermos os nossos galardões pelo serviço que prestamos a Deus. E depois dos 7 anos retornaremos com Cristo para participarmos do reino milenar, para governarmos. Apocalipse 2, verso 26 e 27, há uma promessa de que vamos governar com cetro de ferro, com autoridade.
juntamente com o nosso Cristo, que governará o mundo a partir de Israel. E depois do milênio, julgamento do trono branco, juízo final, um novo céu e uma nova terra. E olha só, irmãos, o Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 22, vai apresentar a Jerusalém celeste ali, né? Aliás, um pouco antes já apresenta, né, os céus, a nossa morada, uma cidade quadrada, né, uma cidade com muros. Né? Você acha que você vai chegar no céu, vai ter um muro lá? É óbvio que não, meu irmão. É óbvio que não. Você tem que entender que o Apocalipse, embora não seja de gênero apocalíptico, como alguns teólogos insistem, né, para espiritualizar tudo, inclusive o milênio, o livro do Apocalipse é uma literatura de gênero profético, assim como Daniel, Ezequiel. Contudo, com um teor altamente simbólico e com um linguajar apocalíptico em alguns trechos. Mas era uma literatura profética, mas é altamente simbólica. Por esse motivo, então, quando João está querendo descrever os céus, a nossa morada, e ele quer dizer que o local é seguro, o que ele usa para descrever? Qual que é a linguagem? O céu tem muros, porque no primeiro século a segurança de uma cidade estava nos muros. Uma cidade sem muro não era segura, era vulnerável, poderia ser invadida a qualquer momento. Então, quando João vai apresentar o céu como um local seguro, ele descreve como tendo muros. Quando eu digo que não terá muros literais, irmãos, eu não estou querendo dizer que o céu é um lugar intangível, não é isso. É um local real, mas é muito superior àquilo que está descrito no texto bíblico. Ali é só para termos uma vaga noção da grandeza deste lugar. Por exemplo, quando João quer descrever o céu como um lugar perfeito, de absoluta perfeição, o céu é apresentado ali como um cubo, um quadrado, alguma coisa ali com as medidas perfeitas, que conforme os gregos, a perfeição se dava nessas medidas exatas. Então, João está descrevendo, agora você não deve imaginar que o céu vai ser um quadrado vagando pelo espaço, conforme você lê ali. Não, de maneira alguma. Ali simplesmente foi para que eu e você entendêssemos que o lugar é perfeito, que não tem nada para ser retocado lá, não vai precisar de reforma, nunca. E aí ele vai a partir do verso 22 do Apocalipse 21, dizendo que quando ele chega lá, não tem templo. Deus e o Cordeiro é o templo. Irmãos, olha só, hoje eu e você somos o templo de Deus. Deus habita em nós. Quando João diz que lá o Cordeiro e o Pai é o templo, quer dizer que lá é nós quem vamos habitar nele. Isso nos fala de comunhão, acessibilidade. Às vezes você não deseja, eu não sei você, mas eu creio que muitos aqui, né, tem hora que nós sentimos um desejo de sentirmos a presença de Deus, de poder se derramar, porque é tão gostoso, né, irmãos? Você pode estar atribulado, o que for. Quando você está ouvindo um louvor, você ouve uma palavra, ou medita no versículo, e você sente a presença de Deus, você se derrama, aqueles problemas parece que desaparecem, você se sente realizado. E se essa presença for um pouco mais forte, mais intensa, de repente o nosso corpo nem resiste. Conforme algumas experiências registradas na Bíblia, nós temos João na ilha de Patmos caiu como morto. Preste atenção. Este corpo físico que nós temos hoje não tem capacidade, condições de resistir à glória de Deus, jamais. Então, considerando que lá
Ele é o templo e nós habitaremos nele. Eu compreendo que, dentre tantas razões do porquê de um corpo glorificado, incorruptível, indestrutível, uma delas é justamente para que possamos resistir à presença gloriosa de Deus nos céus. Agora, se sentir a presença dele aqui, o pouco que sentimos já é algo extraordinário, imagine lá. Se sentir a presença dele aqui já é satisfatório, imagine lá, que você vai ter um corpo indestrutível, que vai poder suportar, resistir. Porque cá entre nós, irmão, sentir a presença de Deus é prazeroso, é satisfatório. Irmão, sabia, quando eu não era crente, eu bebia muito, porque eu achava que a bebida era satisfatória, prazerosa, e de fato tinha um momento que proporcionava isso. E eu detestava crente, igreja, Bíblia. Quando eu ganhei uma Bíblia do meu pai com 15 anos de idade, eu joguei a Bíblia no mato, com 15 anos, com ódio, eu detestava aquilo. Pois conheci as bebidas alcoólicas e aquilo ali para mim era o viver. Irmãos, quando Jesus me salvou, me libertou do pecado, e eu comecei a ter experiências com a presença dele, meu irmão, aquela vida que eu achava que era boa era como alguém andando com um fusquinha velho quebrado, e aquela vida nova com a presença de Deus era como alguém andando com uma Ferrari ali, algo que trazia uma satisfação e traz, que é incomparável. Eu não sei você, irmão, mas eu sou um crente que começa a passar o tempo, sabe, pastor Paulo, e eu percebo que eu não sinto a presença de Deus, eu começo a me sentir incomodado. Está faltando algo. Nós somos pentecostais, nós temos que ter essas experiências constantemente, seja no momento do culto coletivo, seja na vida privada, na comunhão, nós temos que ter, porque Deus proporciona isso para mim e para você. Nós não podemos viver acomodados, porque o serviço a Deus aqui é apenas um ensaio para aquilo que viveremos por toda a eternidade, onde nós habitaremos nele. Que satisfação, que coisa gloriosa. Nós nunca podemos perder essa esperança, esse desejo de que essa profecia de Atos, ou melhor, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se cumpra, para vivermos todas essas realidades que estão preparadas para nós. E aqui já encerrando, irmãos, nós teremos acesso à dimensão espiritual, os céus, mas haverá uma nova terra. Apocalipse 21 não é milênio, não é recapitulação do milênio. Novo céu, nova terra, é eternidade. Vai ter nações. A Jerusalém desce. A Jerusalém não é o lugar, igual alguns mapas escatológicos colocam até uma cidade dourada pairando sobre o planeta Terra. Não, a cidade ali é uma referência aos habitantes da cidade, que somos nós. E nessa terra vai ter nações, vai ter reis. Quem são esses povos? Os que se manterem fiéis a Cristo durante o milênio, depois que o diabo for solto. É eles que estarão aqui. É só você ler Isaías 65, a partir do versículo 17. Eis que cria o novo céu e a terra. É para Jerusalém, está lá, é para Israel. Porque as alianças que Deus fez com Abraão, com Davi, prometendo terra, prometendo um rei, um descendente de Davi, que é Cristo, são promessas perpétuas, para todos sempre, não é por 1000 anos apenas. O milênio é apenas um estágio preparatório para o novo céu e nova terra. Então, olha só, nós teremos acesso à nossa morada, que é nos céus, né? Está lá em Filipenses 3:20, a nossa cidadania é o céu, isso é um fato. Mas, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz que nós também, a igreja, aguardamos novos céus e nova terra. Ou seja, você voltará para uma terra nova, restaurada. Você vai exercer o seu sacerdócio pleno, porque nós somos reis e sacerdotes.
E depois de galardoados, a nossa posição na hierarquia do governo de Cristo será estabelecida. E nós vamos reinar sobre esses povos. Nós vamos exercer função sacerdotal, fazendo mediação, servindo esses povos na nova terra, assim a semelhança como os anjos servem a Deus hoje em nosso favor. Irmãos, esse é um assunto muito extenso. Eu estou apenas aqui resumindo alguns pontos. Mas para você ter ideia, o novo céu e a nova terra, irmãos, ele será semelhante em alguns aspectos e superior ao que Deus criou em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O projeto que Deus tinha com Adão e Eva ali, que foi temporariamente interrompido pela queda, pelo pecado, terá continuidade na nova terra. O Apocalipse 21 e 22 é a continuação de Gênesis capítulo 1 e 2, agora sem pecado, onde nunca mais haverá rebelião. E o novo céu e a nova terra ali, irmãos, o céu ali não é o céu dimensão espiritual onde Deus habita e tem moradas para nós, não. O novo céu ali é o cosmos, é um universo novo, com planetas, galáxias, Irmãos, vamos reconhecer os entes queridos? É óbvio, irmão. Já no milênio, nos assentaremos com Abraão, Isaac, Jacó. Jesus disse isso. Quando Elias e Moisés se apresentaram na transfiguração ali, Pedro já identificou, de alguma forma. Então, é claro, nós vamos identificar, vamos saber quem foi. Vamos ter boas lembranças do que fizemos aqui para Deus. Somente as coisas no tocante ao pecado que serão apagadas. Nós vamos servir a Deus por toda a eternidade, no céu, dimensão espiritual, e nesse novo universo para todo sempre. Agora, dentre tantas coisas extraordinárias, irmãos, que Deus tem preparado para nós ali, que a Bíblia não revelou, revelou apenas um pouquinho, e às vezes a gente tem dificuldade para entender esse pouquinho. Dentre tudo isso, o ápice dos céus é o que Jesus descreveu em João capítulo 17, do verso 2 em diante, quando ele define a vida eterna da seguinte maneira: e a vida eterna que foi dada a nós nós já temos posse da vida eterna, e ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a teu Filho, ou seja, Jesus. Então preste atenção, vida eterna não é apenas viver para sempre. Viver para sempre, os perdidos, os ímpios, viverão no lago de fogo. Vida eterna é uma vida onde vivemos com experiências com Deus, tendo comunhão com Ele, desfrutando da presença dEle. Isto é vida eterna. Então, o ápice da eternidade vai ser esses momentos de comunhão, de proximidade que poderemos ter com o nosso Cristo e com o nosso Deus Pai. Não existe algo mais sublime do que isso. E olha só, nós já podemos desfrutar um pouco disso agora. A vida eterna nós já temos em Cristo Jesus. Nós já podemos desfrutar um pouco da presença de Deus, da comunhão com Ele. E esse será os céus para todo sempre. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. E, rapidamente, quem quiser aprender um pouco mais, Ivan Santos Escatologia no Instagram, é só você procurar lá, Ivan Santos Escatologia. Tem mais de 200 vídeos lá, curtos, explicando detalhes da escatologia bíblica, conforme a nossa fé pentecostal. Tem lá também um link de um curso meu, bem na bio, para quem se interessar. Mais de 120 aulas, mais de 150 tópicos, mais de 50 horas de curso, que você pode estudar e se aprofundar nos detalhes. E hoje, eu estarei ali já no término, na saída, eu estarei com alguns livros, tem poucos ali, mas são 3 títulos, O Arrebatamento, que é uma tradução minha, de um dos clássicos, de um dos maiores escatólogos do mundo, defensor do pré-tribulacionismo, que é John Walvoord. Foi uma obra que eu traduzi do inglês para o português,
em 2020, foi publicada pela editora Carisma. Temos lá, acho que só 3 ou 4 que eu tenho dessa obra, onde você vai aprender detalhadamente a escatologia pré-tribulacional, e tem também a vinda, que é uma refutação ao pós-tribulacionismo, a ideia de que a igreja passa pela tribulação. Deve ter, acho que uns 2 ou 3 também sobre o milênio, o que é um milênio, detalhadamente. E, se tiver, sobre a historicidade do dispensacionalismo. São todas obras que eu ou traduzi ou revisei a tradução, que conta como que é o dispensacionalismo antes de John Nelson Darby, ou seja, não é uma teoria nova, como afirmam os pós-tribulacionistas. Então, se você quiser me abençoar, estaremos lá e você pode adquirir um desses livros. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe.